Fala pessoal, muito bom dia. Estamos começando essa quinta-feira, dia 2 de março de 2023, com mais um vídeo aqui no nosso YouTube. E a gente gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre essa análise do Bitcoin que a gente tem feito aqui e mostrar alguns pontos importantes que estão destacados aqui no gráfico para que a gente possa se orientar a partir do momento de traçar alguma estratégia ou então pensar em buscar alguma operação, tá bom? Trazendo essa análise macro do Bitcoin, a gente gostaria de apresentar 4 pontos relevantes que merecem a nossa atenção. Outro fator importante que a gente tem que destacar é que essa nossa análise ela está sendo feita no gráfico de 4 horas, para operações de swing trader, vamos dizer assim, ou seja, operações mais longas. Operações essas que vão poder levar e ter uma duração de dias, ou então, quem sabe, de semanas, tá ok? E nesse gráfico, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês para 4 pontos. O primeiro ponto é justamente esse, que é o perfil de volume range fixo. O segundo ponto é essa zona amarela que está aqui demarcada. O terceiro ponto é essa zona vermelha, que é o back trap. E o quarto ponto é essa faixa verde, que é a zona a ser buscada caso o preço ultrapasse o POC. Nós vamos falar agora, a partir desse momento, de cada uma delas, tá ok? Vamos começar a partir do primeiro ponto a destacar em nossa análise, que é o indicador perfil de volume range fixo. Mas o que é esse indicador? Esse indicador ele foi traçado dos candles do dia 30 de janeiro deste ano, às 17 horas, até o candle do dia 1º de março, por volta das 5 horas da manhã. E esse indicador ele mostra onde está localizado o POC. O POC é essa linhazinha vermelha que você está vendo aqui, que é o ponto, a faixa de preço de maior concentração de volume em determinado local no gráfico. Então, a partir do momento que a gente traçou esse indicador, ele mostrou que o POC, a zona de maior volume, é justamente essa, bem próxima onde o Bitcoin está nesse momento. Tá ok? Mas o POC, em outras palavras, também pode ser entendido como a faixa de preço de maior importância em determinado local no gráfico, sendo este uma zona de extrema importância para a definição da direção que os preços irão seguir depois de tocar nessa área. Então, a gente tem que estar muito atento, pessoal, para essa zona aqui, onde você vê que o Bitcoin está lutando, tentando vencer, justamente não conseguindo por ser aqui o POC, zona de extrema importância. Tá ok? Segundo ponto que a gente gostaria de chamar a atenção é justamente essa faixa amarela. E a gente sempre diz aqui em nossas análises que a gente sempre tem que especificar uma faixa de preço importante no gráfico para que a gente possa entender qual é o comportamento do preço naquele momento. Então, a gente destaca que essa faixa de preço aqui, amarela, que é justamente a número 2, é uma zona de extrema importância, porque é a zona que vai mostrar se o preço vai ter força ou não de romper o POC, que está aqui mais ou menos na casa dos 23.750, e essa faixa de preço aqui, que ela tem que vencer para romper de forma verdadeira o POC, ela começa aqui em 23.650 até 24.200. Então, a gente tem que estar observando essa faixa para saber se a gente vai ter condição de ver o preço rompendo isso. Lembrando também que a gente tem que ter muito cuidado sobre rompimentos. A gente tem que saber que para o rompimento verdadeiro acontecer, ele tem que acontecer com uma força considerável e com volume considerável, ou seja, uma barra de volume considerável, mostrando que aquele movimento vai ter força suficiente, que foi uma força compradora muito forte para romper essa zona. Caso contrário, se isso não acontecer, o preço vai bater aqui nessa zona e vai voltar como aconteceu nesses dois casos que a gente está mostrando aqui. Tá ok? Terceiro ponto que a gente gostaria de chamar a atenção, e eu vou dar um zoom aqui para você, é o que a gente chama dessa zona vermelha, que é o bear trap. Mas, Samuel, o que é o bear trap? Armadilha urso. Normalmente, o preço ele veio aqui, quando ele caiu dessa zona do POC, ele veio e muitos players do mercado nesse momento entenderam que aqui era uma zona onde estaria começando uma queda do Bitcoin, porque ele perdeu a zona do POC e começou a cair com uma certa força e apresentou volume, barras de volume muito grande. Só que o que foi que aconteceu? A partir do momento que ele entrou caindo, isso é uma zona de armadilha, pessoal. E por que a gente entende que é uma zona de armadilha? Pela grande quantidade
de agulhas nos candles, porque o candle começou a cair, muita gente entrou em short nessas operações, ou seja, entrou vendido nesse ponto, e aí o preço começou a cair, mas logo em seguida ele foi rejeitado, veio uma força compradora muito forte, rejeitou, pegando o stop de muita gente e o preço voltou a subir. Então, essa zona 3 aqui, que é justamente onde o preço ele está querendo entrar nesse momento, nessa manhã, a gente tem que ter muito cuidado, porque é uma zona de armadilha urso, bear trap, onde muitas vezes o preço pode vir buscar liquidez aqui embaixo e depois voltar para ganhar força compradora e estopar muitos players do mercado que acreditaram que ia ser queda, ganhando assim força para tentar romper a nossa zona POC. Então, esse é o terceiro ponto que a gente gostaria de chamar a atenção de vocês, tá ok? E o quarto e último ponto, pessoal, essa zona verde aqui, que é justamente a zona a ser buscada caso o preço ultrapasse o POC, ou seja, caso o preço ele venha, rompa de forma verdadeira essa resistência do POC, essa zona 4 é justamente a zona a ser buscada caso ele consiga ter um rompimento verdadeiro aqui. E se você comparar, pessoal, a gente sempre diz que para prever o futuro, nós temos que olhar no passado na análise técnica. E aí é justamente uma zona de convergência, por quê? Porque se você olhar esse topo aqui que aconteceu, ele aqui aconteceu em meados de agosto do ano passado, você vê que ele bateu aqui a casa dos 25.100 e depois de muito tempo, o preço veio aqui novamente. Quando bateu na casa dos 25.100, o preço foi rejeitado. Então, aqui é uma zona onde, historicamente, ou seja, o seu passado mostra que foi uma zona que o preço buscou atingir, mas logo em sequência ele foi rejeitado, apresentando uma queda. Então, aqui, caso o nosso preço ele consiga romper essa zona POC, consiga romper esse POC, e aí lembrando a vocês que na análise técnica, para a gente conseguir esse rompimento, ser um rompimento verdadeiro, primeira coisa, ele tem que ter uma barra de volume considerável. Segundo ponto, o preço ele tem que subir, romper a zona POC, fazer um pullback, que é justamente o reteste daquela zona onde o preço acabou de romper, e em sequência vir buscar essa zona dos 25.000, o que vai gerar para a gente nada mais nada menos uma possível operação, e aí o local correto de você entrar nessa operação é justamente no reteste, porque quando ele romper com volume alto, ele vai vir fazer esse reteste, onde essa queda vai apresentar volumes extremamente baixos, porque não é um movimento de força, mas é apenas um reteste, um pullback, para daqui, quando ele tocar essa zona e for buscar uma zona mais acima, ele novamente apresentar uma barra de volume muito forte. Então, a nossa entrada é justamente nesse reteste, nesse pullback, buscando atingir aí nada mais, nada menos, casa de 6% de alvo na nossa operação. Então, essa é a nossa análise de hoje do Bitcoin, que todos vocês possam ficar atentos ao que o preço vai fazer. Muito importante também a gente poder trazer essas informações, mas analisando todo o movimento do preço a partir daquilo que as notícias econômicas também vão dizer durante esse dia e essa semana, porque isso influencia muito. Espero que todos vocês tenham gostado dessa análise. Peço a vocês que, se gostou dessa análise, deixe o like no nosso vídeo, siga o nosso canal, que a R4 tem o maior prazer de passar esses conteúdos educativos, mostrando a você uma forma mais simples de analisar e de se habituar com o mercado financeiro. Então, muito obrigado a todos e até a próxima.